As ruínas de Sardes, que se encontram no interior da Turquia, também fazem parte das chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Hoje é possível visitar duas áreas distintas. Num lugar nós temos, por exemplo, um espaço muito grande de um antigo ginásio romano, onde nós vemos inscrições ali em latim, alguma coisa também em grego, que exaltam o poder do império, mas dá para ver assim a magnitude da importância do cuidado do corpo dentro daquela mentalidade greco-romana. Curiosamente, logo ao lado há uma gigantesca sinagoga, uma sinagoga um pouquinho posterior ali à época cristã, mas ela é extraordinária e mostra para nós, é curioso, inclusive ao lado da sinagoga a gente pode ver algumas lojas com nomes de judeus que podem ser facilmente reconhecidos. Se de um lado temos a presença judaica nesse mundo greco-romano, do outro lado, bem próximo dali, há um gigantesco templo, ruínas de um templo da famosa Ártemis, a Diana, que a gente conhece como dos Efésios, mas a ruína mesmo está em Sardes. É absolutamente impressionante. Nós temos ali colunas muito grandes que impressionam pela opulência, pelo tamanho, e que tem cerca de 20 metros de altura. E hoje a gente entende, né, onde é que estava realmente o grande conflito com a resistência da mensagem libertadora do Evangelho, quando ele chega negando a divindade desses deuses adorados lá. E essa palavra bíblica em Sardes também chega questionando, né, o comprometimento com idolatria, chega fazendo promessas de uma maneira muito interessante, que aliás é importante para entender o Apocalipse, fazendo um paralelo com o elemento de libertação que temos no Êxodo, e que é o pano de fundo hermenêutico do Apocalipse. E a gente vai ver, por exemplo, que o vencedor em Sardes vai herdar o maná escondido, mostrando a nossa dependência da provisão, a falta de qualquer possibilidade de negociação com os ídolos, mantendo uma postura de fidelidade diante do Senhor. Ruínas de Sardes, diretamente aqui do interior da Turquia. Aqui foi uma lojinha onde vendia essa tinta. Imagina visualmente um teto de madeira. E olha, peças de mármore reciclado, porque falando dos terremotos, muitas vezes os prédios ficavam destruídos e eles aproveitavam no material de novo, pois poderia ser um bloco de mármore quebrado, mas poderia utilizar de novo e fazer uma coisa menor do tamanho. Aqui, isso aqui é uma casa romana. Isso aqui deve ser 3x3 mais ou menos, bem pequena, mas uma casa básica em Sardes, estilo romano. Era o banheiro em Sardes. Oi? Como eram os banheiros romanos. Ali eram as latrinas. Que era o banheiro romano. Toda essa área aqui cada cômodo aqui ou são casas ou são escritórios, pequenas oficinas. Então é um lado exterior aqui a Sardes, onde tinha ali como se fossem barraquinhas hoje, mas eram lugares de uso coletivo, comunitário. Esse cano central aqui como eram as tubulações antigas. Tem aqui uma nova, de uma construção nova, mas como eram as tubulações antigas. Muito interessante, já havia encanamento e as tubulações de água.
os diferentes tipos de pedras e fizeram os desenhos. E como é original, colocaram essa ponte transparente, pelo menos para proteção. E os exemplos que era aqui, Está escrito alguma coisa. Mosaicos da época. Eles fizeram um elevado de vidro para preservar como é que era originalmente. Temos aqui a sinagoga de Sardes e do lado exterior nós temos o ginásio. Muito bonito. Paulo possivelmente tenha começado as suas pregações aqui da sinagoga. Ele sempre entrava numa cidade pela sinagoga, começava a pregação, alguns judeus se convertiam e começava a oposição com relação ao ministério, à pregação de Paulo. Então possivelmente aqui seja o início das pregações. Nós estamos aqui na sinagoga e eu quero que você perceba a beleza de toda a cultura, a arte, a beleza desse lugar. Era uma sinagoga belíssima. Você tem aspectos incríveis de beleza, e aqui era a maior sinagoga da época, onde Paulo passou pregando o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Ele começava sempre pelas sinagogas. E Sardes era a capital de Lídia. Lídia era onde foi inventado o dinheiro, os lídios. Então perceba a riqueza desse lugar. E quando a palavra de Deus lá em Apocalipse fala, advertindo essa igreja, era exatamente porque eles confiavam na riqueza, confiavam no dinheiro, confiavam em si mesmos. Então aqui nós temos uma advertência importante sobre o fato de nós confiarmos no Senhor e não nas coisas. Paulo esteve aqui pregando o evangelho, nasceu uma igreja, e muitas vezes nós não nos damos conta a respeito das orientações de Deus e transformação de fato da nossa vida, de confiar integralmente no Senhor e dedicarmos a nossa vida a Ele, a exemplo de Paulo. Que possamos continuar caminhando e conhecendo mais coisas aqui dessa viagem que tem sido incrível. Cada cidade, cada lugar tem sido um aprendizado, uma lição e muita emoção de ver os lugares em que Paulo passou, os lugares das pregações dele, o que representou isso para a época, mas principalmente o que representa para as nossas vidas hoje. Sardes, uma das grandes cidades, a maior sinagoga, pessoas que confiaram em si mesmos, e hoje nós temos as ruínas daquilo que deveria ter sido o lugar da grande expansão missionária, como aconteceu, mas aqui ficaram só as ruínas. Vamos continuar. Um exemplo da grandiosidade e da riqueza do povo de Sardes, aqui é o ginásio da cidade, um lugar incrível, lindo, muito bonito. O ginásio aqui era o pátio, então todo esse lugar aqui era o ginásio, o lugar da prática esportiva, o lugar do ginásio, da cultura, da vida social. Então muito interessante esse lugar e mostrava toda a riqueza cultural dessa cidade. Por isso, e ao lado tinha a sinagoga, né? A sinagoga ficava bem ali, naquele onde tem os toldos, né? Mas esses toldos é para preservar ali o mosaico que está no chão. E que incrível poder estar aqui e ver de fato a riqueza, a grandiosidade que era Sardes. Se você lendo o texto bíblico, você não tem noção, e olhando aqui você tem muito mais clareza. Que possamos continuar sempre firmes no Senhor, para que a nossa vida não vire ruínas. Mas, como diz o texto bíblico, o que permanece para sempre é somente a palavra do Senhor.
Estamos saindo de Sardes, né, Rosana? E aí, o que você achou? Muito lindo, um templo imenso, um dos maiores templos da Sinagoga, antiguidade, né? É, a sinagoga da antiguidade. Foi sensacional mesmo. Interessante é que no ginásio eles faziam exercício nus. É. Olha que interessante, eles achavam que estar nu para fazer exercício. É, e é o nome, né? É ginásio, o primeiro era nu, né? Atividade nu. Interessante, valeu muito a pena estar vindo aqui em Sardes. E o que você leva para sua vida daquilo que o pastor Renato disse a respeito da confiança que nós precisamos ter em Deus? Isso realmente foi muito relevante, porque ele trouxe à tona de que a gente tem que tomar cuidado na nossa tranquilidade enquanto igreja, enquanto crendo que sermos filhos de Deus e nos conformar com esse mundo e achar que o mundo tá do lado de fora e a gente ficar dormindo na nossa tranquilidade, na nossa Confiança, né? Então isso foi muito interessante, essa crítica que foi feita à igreja de Sardes, e é realmente uma reflexão muito importante. É isso aí, vamos continuar confiando em Deus e cada vez mais dispostos a servi-lo com integridade. Amém. Vamos lá. Amém.